Eu prometo resumir o máximo possível, mas confesso que irei pregar um assunto que eu amo muito. Irei falar sobre o Getsemane, irei falar sobre o Getsemane para alguns. Mas eu quero que você entenda que tem sempre um Getsemane preparado para você. Tem sempre um Getsemane preparado para você. Toda vez que você resolve crescer, toda vez que você resolve sair da inércia, toda vez que você resolve sair de um estado de acomodação e você resolve crescer, você resolve evoluir, você resolve chegar em um lugar estabelecido por Deus, haverá um Getsemane para você. Getsemane significa lugar de espremer o azeite. O Getsemane era um lugar com muitas oliveiras. Oliveiras era o fruto que dá azeitona, onde a azeitona ela é espremida e ela gera o azeite. O azeite vale muito mais do que a azeitona, por quê? O azeite já passou por um processo. Então não fuja dos processos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cristo, a qual escreveu Mateus. De receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro De receber. Mateus 26. glória, força e honra. O verso é de número 36. Fiquei na dúvida se iria em João 18 ou Mateus 26. Mas vamos lá em Mateus 26. A glória, A força, a honra, todo o poder. anjos e querubins estão no teu trono, dia e noite, e uma nuvem de glória, E uma nuvem de glória. Anjos e querubins. Mateus 26, 36 está escrito assim. Vem comigo. Diz assim. Quem achou, dá um glória a Deus, hein? Foi mais ou menos esse glória a Deus. Aleluias. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Diz assim. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Fala comigo. Ele deixou 8. 37. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Fala comigo. Ele deixou 3. Vamos lá. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. 8 mais 3? 8 mais 3? 11, vamos lá. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas assim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, que eu beba, seja feito a tua vontade. Até aí tá bom. Vamos lá, eu gosto de outra tradução que diz:
Que seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vamos lá. Era a ceia. Jesus, ele falava sobre um processo necessário. Vamos orar e eu entro na introdução. Jesus, te louvamos, te amamos. Ore por você nesse momento. Coloca a mão sobre o seu coração, você que pode. É profético, cada coisa que um pregador fala para você fazer tem uma conotação no reino espiritual. Não é apenas o movimentar, mas nesse momento expressa exatamente como você está. Fala sobre as suas resistências, fala sobre as suas incredulidades, fala sobre os seus medos, fala sobre o seu amor, sobre a sua paixão, sobre a sua fé. Então ore por você nessa noite como se fosse a última vez e a última oração que você tivesse. E depois você partiria para sempre. Então nesse momento é um momento de sinceridade. Esse momento é o momento de você rasgar-se por inteiro. Aleluia. Senhor, nós preparamos esse lugar, esse ambiente para o Senhor. Pedimos que a tua unção, que a tua glória se manifeste aqui. Fala tu, não eu, ó Pai. Pai amado, que essa palavra seja lançado várias flechadas de amor, Pai, ao ponto das pessoas desenvolver-se e resolver, Pai amado, encontrar-se contigo. Que nós não venhamos rejeitar os cálices a qual o Senhor tem para nós. Fica à vontade para o Senhor falar, fica à vontade para o Senhor se manifestar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Pode impor o que o Senhor quiser. Fica à vontade, Pai, fica à vontade. Podemos assentar. O cálice representa sobre nós bebemos algo que não é para nós muitas das vezes. E outras sim são. Jesus, na noite que foi traído, ele foi ferido por um beijo. Eu gostei, eu ouvi Leonardo Ravenhill falando sobre isso. Ele curou, ele fez milagre ferido. Primeiro, ele foi ferido por um beijo. Ele curou o ferido. E ele feriu ele curou quem ele não feriu. Vamos lá. Vou falar mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Tinha tempo que eu tinha visto isso, mas eu arrisquei agora. Ele foi traído por um beijo. Vamos lá, primeiro, ele foi traído por um beijo. Segundo, ele curou ferido. E ele curou quem ele não feriu. Você consegue entender os processos da vida a qual você precisa estar disposto para você ser impulsionado? Leonardo Ravenhill, ele fala que um dia ele estava um pouco atrasado, ele passa por uma casa e de frente de uma casa uma mulher o chama. Ei, eu te conheço, você é o pastor da igreja Tabernáculo. Ele, sim. Ela falou, eu gostaria muito que você entrasse na minha casa. Ele disse, eu estou um pouco atrasado porque é a hora da minha janta e eu não costumo atrasar. Tenho apenas 5 minutos. Ela, não, você não vai entrar na minha casa porque eu sou pobre. Você não entrará na minha casa porque eu não tenho nada a te oferecer como os granfinos e as pessoas que vão lá. Como eu sou alguém muito humilde, costumo sentar lá atrás. E dou os meus glórias bem baixo. Ele diz que olha para um lado e para o outro e fala, vou entrar. Quando ele entrou naquela casa, ele conta que ele fechou o nariz, tapou o nariz, porque o odor era muito forte. A casa estava toda bagunçada, tinha restos de livros, sucatas. E quando ele olha para a pia, ele diz que vê algumas vasilhas, ele vê um pedaço de bacon no canto. E
como se aquela mulher não tivesse lavado aquelas louças por mais de semanas, por mais de meses. E aquela mulher vai lá e fala: eu vou fazer um chá para você. E ela pega aquele bule no meio da pia suja e traz para ele. Ele olha assim. E ela pega uma vasilha, faz o chá e coloca aquele chá dentro do bule. Depois ela pega uma xícara bem suja e começa a colocar o chá. Você toma açúcar? Ele toma. Ela: não tenho. Você toma um creme? Ele fala: eu tomo, eu não tenho. Tudo que eu tenho é esse chá. E quando ela coloca aquele chá, ela vê aquele copo chegar com aquele limbo, com aquele óleo. E ela fala: beba. E ele diz que rapidamente a mente dele é levada a 2000 anos atrás. Lá na Palestina. Jesus diante de um cálice, Deus falando para ele: beba. Você consegue compreender? Que não é sobre você fazer a sua vontade ou aquilo que te agrada, mas é sobre você obedecer, é sobre você amar, é sobre você se direcionar. Eu vejo pessoas que vão à igreja todos os domingos e não conhecem o Jesus da igreja. Eu vejo pessoas que não perdem um culto e não conseguem, e não conhecem o dono da igreja, não conhecem o dono da casa. É como se você visitasse toda semana uma casa, batesse nas portas e pedisse para entrar nessa casa sem conhecer o dono. Você consegue entender quantas pessoas vêm ao culto, quantas pessoas participam até da própria Santa Ceia do Senhor e não conseguem, não sabem quem Ele é de fato? Nunca teve um encontro com Ele. E se teve um encontro com Ele, resolveu no seu íntimo traí-lo. A Bíblia diz que Jesus ele se encontra ali. No momento da ceia ele diz: hoje será o dia da minha traição. No próprio capítulo 26, a qual nós lemos. E um começa a perguntar ao outro aterrorizado: será eu, Senhor? Será eu, Senhor? E Judas pergunta: será eu, Senhor? E Jesus fala: certamente será tu. E diz ainda: aquele a qual comer no meu prato, aquele a qual, em outro livro, aquele que eu der um pedaço de pão. Quando Judas come, a Bíblia diz que Jesus fala: vai fazer o que você tem logo para fazer. Então era 12, Jesus primeiro despede o primeiro. Daqueles 11 que estavam lá no monte, a qual Jesus preparou cada um dos lugares para ele, o primeiro já foi despedido para poder ir trair, para poder fazer as conexões políticas a qual ele estava disposto, para fazer as conexões de comércio a qual ele estava disposto a negociar o próprio Jesus, ele estava disposto a negociar o próprio amigo, ele estava disposto a negociar o próprio Messias, ele estava disposto a negociar aquele que entregaria a vida por ele. Só que naquela época não tinha uma compilação de livros com 66 livros esperando para nós lermos. Não estava contando a história de um Jesus que viria como rei todo-poderoso, mesmo Jesus dizendo que faria aquilo, ainda não tinha aquele módulo. Hoje nós temos uma Bíblia com 66 livros. E muitas das vezes ainda pessoas negociam. E muitas das vezes pessoas ainda deixam Jesus de lado. E mesmo assim pessoas ainda têm argumento suficiente para não ser o que Jesus disse o que ela é. Porque hoje nós vivemos em um tempo da sinceridade. Ser sincero é normal. Falar que eu não vou porque eu estou cansado. Falar que eu não vou porque eu não fui preparado. Falar que eu não vou porque eu não tenho capacidade. Falar que eu não vou porque eu fui ferido. E acha que a sinceridade faz com que ela seja habilitada para não ser e para não fazer o que Deus diz que ela é. Está faltando isso hoje. Toca na pessoa do lado e diz: a sua sinceridade não anula a sua desobediência. Ramada cantorolora labadabasso. Ramada cantorolora labadabasso. Relebadabasso. Não era para ver sorriso nas faces quando você fala da desobediência contra Jesus. Era para ouvir pranto, choro, um terror. Era para ver um desespero. Mas somos sinceros, é normal. É normal você orar e não acontecer nada diferente. É normal você orar e você não chorar mais.
É normal você orar e o milagre não acontecer. É normal você ser normal. Mas eu oro por um tempo de desespero na face das igrejas. Oro por um tempo que as pessoas irão clamar, gritar por Jesus, apaixonados. Porque o primeiro princípio que eu entendo é: sangre, mas não negocie o que Jesus está te pedindo para fazer. Jesus, ele sangrou, é martitrose, é o quê? Quando Jesus chega ali no jardim, no Getsemane, que ele fala: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Quando ele fala que ele ficou angustiado, quando ele fala que ele ficou com a alma entristecida, ele se afasta um pouco, e ele abaixa, eu vejo ele encravando o pulso, cerrando o pulso no chão, e dizendo: Pai, se possível, que não seja, que eu não beba desse cálice. Aqueles homens não enxergavam, Pedro, Tiago e João não enxergavam, mas diante de Jesus tinha um anjo com um cálice cheio da ira de Deus. E outro verso, a Bíblia vai dizer que a ira de Deus tem gosto de fezes. Era o cálice a qual estava próximo a transbordar, e o juízo de Deus viria sobre uma nação despreparada e totalmente contaminada com o pecado, a qual seria extinguida do resto da vida na presença de Deus. E Jesus chega nos últimos segundos, ele desce à terra, por uma ordem do Pai. Se prepara durante 30 anos, 3 anos de ministério, e no seu último dia de vida, ele está diante de Deus dizendo: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Tem poderes que você só alcançará na escola da renúncia. Tem poderes e milagres que você viverá só quando você estiver disposto a renunciar, só quando você estiver disposto a abrir mão. Como homens e mulheres que resolveram sangrar, enfrentando imperadores, homens e mulheres que resolveram sangrar dentro de um coliseu, sendo comido por leões, homens e mulheres que resolveram entregar os filhos recém-nascidos aos pais que não eram cristãos, mas não negaram a Deus, não negaram a Jesus. Eles estavam dispostos a morrer. O que seria hoje se uma fofoca te para, se um mal olhado te para? O que seria um leão à sua frente? Os argumentos seriam os ideais. Se um horário de trabalho faz com que você não tenha um momento devocional, que você diz que está cansado demais, mas o seu celular prova o contrário, dizendo que essa semana você ficou tantas horas a mais do que na semana passada. Hoje eu estava muito cansado, confesso a vocês. Quando o Senhor me chamou às 3 horas para orar por algumas pessoas, eu confesso a vocês, não era o que eu queria. Mas é que não seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sobre você estabelecer, você ora porque você ainda acredita, porque você sabe dos milagres, você sabe que é possível. Você sabe que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda trabalha, que Ele é o poderoso, Ele é o Rei da glória, Ele está nos ouvindo a todo tempo. Toda vez que você resolve a crescer, toda vez que você resolve avançar, toda vez que você resolve olhar para a dor da nação, tem um cálice te esperando, tem um Getsemane te esperando, tem um lugar, um processo. Está pronto para você ser exprimido, pronto para você ser imprensado, até você entregar o melhor. O vaso tem mais valor do que o barro, porque o vaso já passou pelo processo. O vaso, ele teve que ser pisoteado, o vaso teve que ser secado, o vaso teve que ser modelado, o vaso teve que ir para o fogo, para depois ele dizer que estava aprovado ou não. Jesus não nos chamou apenas para os momentos de alegria, Ele também nos chamou para sofrer. Romanos 8, 17. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você consegue entender? Jesus, Ele nos chama para esse tempo. Se você parar para observar Pedro, Tiago e João, eles foram levados para o Monte da Transfiguração. Eles viram e ouviram Deus falando: este é o meu filho amado.
Aqueles homens viram a filha de Jairo sendo ressuscitada. Aqueles homens viram Lázaro sendo ressuscitado. Aqueles homens tocaram em poder. Viram Jesus falar coisas lindas. Mas no momento do sofrimento, eles não suportaram. E Jesus sabia. Jesus, ele fala todos os passos para ele. No momento da ceia, Jesus fala: olha, vamos ali. Vamos subir ao monte. Vamos ao Getsemane, que eu preciso orar. Jesus falou: eu preciso orar. Jesus que falou: eu preciso orar. Ele já tinha despedido aquele que estava ocupado demais com os negócios dele. Aquele que estava disposto a o trair. Nessa noite, Jesus te dispensaria ou te chamaria você para subir ao monte com ele? Essa noite, Jesus te chamaria ou te dispensaria? O que você tiver de fazer, vá logo e faça. Porque o seu coração não está na obra, o seu coração não está no reino, o seu coração não está no ministério. Vamos lá. Ele sobe com 11. Mas no meio do caminho ele diz: ei, fiquem aqui. Pedro, Tiago, João, vamos subir mais um pouco. Quando ele chega para Pedro, Tiago e João, ele resolve abrir o coração dele. Estou angustiado. Minha alma está entristecida. Foi um desespero no olhar dos três, porque eles nunca viram Jesus naquela situação. Jesus com as suas emoções abaladas. Eles sempre viram um líder pronto para poder falar prontamente. Um líder que deu ordem aos ventos, que deu ordem a uma tempestade. Um líder que andou sobre as águas. Um líder que não tinha medo da morte. Dizia: ei, morte, entrega-me Lázaro. Agora ele viu aquele homem com desespero em sua face. E não era por causa da morte, mas era porque do cálice da ira de Deus que ele iria beber. Porque a morte ele sabia que não teria poder contra ele, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele sabia da promessa, sabia que Deus estaria com ele. Mas quando fala-se do cálice da ira de Deus, para isso eu não estou preparado. Esse cálice era meu e seu. Esse cálice era meu e seu. E o cálice não é a mesma coisa que a cruz. Eu quero que você entenda, a cruz é um processo. Ele nos convida a nós carregarmos a nossa cruz. Pedro passou por uma cruz. Outros discípulos passaram por várias cruzes. Nero matou milhares de cristãos. Colocou em várias cruzes, espalhado pela cidade de Roma, e queimou esses cristãos. Vários homens e mulheres morreram por a cruz. O problema de Jesus não era a cruz. O problema de Jesus era o cálice da ira de Deus. E quantas pessoas hoje estão enchendo um cálice que um dia Jesus bebeu para que você não bebesse? Por causa de desobediência, por causa de negociações. Jesus era o sacerdote perfeito. Ele separa os 8 dos 3 e ele vai sozinho para um lugar. Isso faz a simbologia do tabernáculo. Átrio exterior, átrio interior e santo dos santos. Vocês conseguem entender? No santo do santo ele vai lá conversar com Deus. Ele era e é o Cordeiro Imaculado. Sem manchas, sem pecados. E lá na oração ele começa a conversar com Deus. E a partir daquele dia ele abre um portal, dizendo: hoje, através da oração, eu dou acesso a vocês também ao Santo dos Santos. Através da oração, vocês têm esse poder de dialogar, você tem esse poder de poder conversar. Para que vocês possam experimentar qual é a vontade de Deus. Que tem 3 também, é o que? É boa, agradável e perfeita. Você começa a viver em um tempo diferente, porque tem um lugar guardado para nós, tem um lugar guardado para você. Toda vez que vir
os dias de dores, toda vez que vier os dias de medo, corra para o Getsemane, corra para o lugar de oração, vá em busca dele, confie nele, ore, gaste lágrimas, coloque o seu joelho, coloque o seu coração nesse ambiente. Será que você acredita só se tiver um frango no lado e tiver uma vela acesa e tambores batendo, aí você acredita no poder, mas você não consegue acreditar no poder do secreto, a qual ele disse que estava liberado para todos nós? Por que eu falo isso? Porque eu conheço uma igreja que tem medo de macumba, mas não tem medo da ira de Deus. Eu conheço a igreja que tem medo de tambores, mas não tem reverência diante dos instrumentos, quando está dentro de uma igreja, para poder se conectar com Deus. Os valores foram deturpados, os valores foram trocados. Vamos lá. No Getsemane, mesmo que você pareça estar só, todavia Deus ainda está com você. Sabe por quê? O Getsemane ou Getsemane, como você preferir, todos dois está correto. Revela as pessoas. O Getsemane revelou quem era Jesus. O Getsemane também revela quem é você. No Getsemane, Judas também foi revelado. No Getsemane revela também quem é as pessoas que estão com você. Naquele momento que Jesus mais precisava, aqueles homens estavam dormindo. Aquele que diz: Senhor, eu estou pronto para entregar minha vida pela sua, não conseguia orar. Preferiu dormir, preferiu descansar para que ele fugisse como se aquilo fosse um sonho. Não é diferente, a igreja está dormindo hoje. A igreja não acredita mais. Sabe, há uns dias atrás eu vinha conversando com Deus, eu não tenho negociado devocional, eu não tenho negociado o meu tempo com o Senhor, eu tenho abrido mão de coisas que seriam valiosas para mim. E parece que todos os cultos são normais. Eu não gosto de pregar em outro lugar no domingo, e eu falei isso há 2 ou 3 meses atrás, e chegou o dia semana passada. Confesso que naquela semana eu não quis ir para poder estar aqui congregando com vocês, mas era um congresso de missões importante. Eu falei: não, eu irei lá, e glória a Deus porque eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar e comecei a pregar, eu via no olhar das pessoas a sede e a fome, e a falta de entendimento. Que mensagem que esse cara está pregando? Parece que eu nunca ouvi isso. E no final, na hora da oração, o Luiz estava comigo. Só via pessoas caindo ao chão e Deus trazendo muito. Eu falei: Deus, o problema não sou eu. O problema está sendo o celeiro. O problema está sendo quem está me ouvindo. O problema está sendo vocês. Eu quero que você entenda aonde está o coração de vocês. O que vocês estão fazendo nos seus últimos anos de fé? Será que tem que vir outro? Será que o meu tempo aqui acabou porque vocês não conseguem mais entender? Quero que vocês de fato coloquem o coração de vocês e a mente de vocês. Talvez passou a semana toda e vocês não oraram nem um dia por esse culto. Qualquer evento hoje que fosse no dia da ceia, certamente seria mais prioridade do que você estar aqui na Santa Ceia. Isso não é um desabafo, eu quero que você entenda. Se você sabe o que você está fazendo, o que você está movimentando. Se você está disposto realmente a prometer aquilo que um dia você falou diante do Senhor. O Getsemane serve para poder mostrar exatamente aonde você está. Porque o Getsemane é uma peneira de pessoas. O Getsemane é um processo, então não reclame dos processos.
Tem gente que diz: eu estou sofrendo há 20 anos, eu estou em um processo há 15 anos. Por quê? Porque você sempre foge dos mesmos processos. Quando era para você ter vencido, você negocia dentro dos mesmos processos. Toda vez você encontra um jeito de burlar o processo. Só que sempre quem sai prejudicado é você, e outros que eram para estar sendo alcançados. Eu não aguento mais sofrer. Então pare de fugir, assuma a responsabilidade do Getsemane. Assuma a responsabilidade. Ore com sinceridade e permaneça na resposta da sua sinceridade. Eu não quero esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Só não vá no Getsemane nos dias dos processos ruins. A Bíblia diz que era de costume Jesus subir no Getsemane. É tanto que Judas já conhecia o lugar que ele estava. Quando Judas chega lá com os soldados, ele vai exatamente onde Jesus estava, porque eles não sabiam quem era Jesus, quem era Pedro ou quem era João, porque todos se vestiam igual e falavam igual. Então ele teve que dar o beijo para poder sinalizar: é esse aqui. Você é parecido com Jesus hoje? Eu te pergunto. Você é parecida com Jesus hoje? Eu te pergunto. Será que você se destaca dentre outros por aquilo que você carrega? Agora eu não falo de fisionomia. Agora eu falo sobre o poder que foi colocado, que foi confiado a você. Vamos lá. Aprenda a andar com Jesus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Não é sobre tempos e tempos, mas é sobre coração. Talvez você está cansado do Getsemane, porque é o lugar que te revela. Mas tem coisa que só pode ser dita no Getsemane. Tem coisa que só pode ser falada no Getsemane, porque só Jesus, só Deus pode saber. Mas é necessário você acordar essa noite. Eu vejo correntes tão grossas segurando algumas pessoas. Parece até ser impossível de ser quebradas. Mas eu te digo algo. Romanos 30, verso 15. Eis que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se você decidir hoje se levantar como um vencedor, se você decidir hoje olhar Judas te traindo e dizendo: não importa, é só um processo. Se você hoje puder olhar no fundo dos olhos de Pilatos e vendo ele com medo, mas com medo de perder a posição política, com medo de perder a função do trabalho dele, e negando a deidade de Jesus, negando quem Jesus era de fato. Se você hoje se levantar e tiver disposição em olhar no fundo dos olhos de Caifás e ver ele com a ira contra você, e mesmo assim você permanecer, porque sabe que é só parte do processo. Se você hoje se levantar e estiver disposto a olhar no fundo de Barrabás, um ladrão perdido, a qual Jesus tomou a cruz dele, e dizendo: pode ir que eu estou com a sua cruz agora. Se você puder se levantar hoje, olhar no fundo dos olhos de Herodes, alguém que está te zombando, alguém que está te caçoando, alguém que tem muita ira, porque sabe que existe um poder legal, a qual ele usurpou, porque aquele lugar pertencia a Jesus. Se você hoje estiver disposto a olhar todo esse cenário, eu te digo que é impossível você vencer sozinho ou sozinha. Você só consegue vencer isso quando você tem um Deus te sustentando. Você só consegue vencer isso quando você tem convicções, quando você sabe que Deus de fato está ali com você. Porque tem um cálice preparado que você vai ter que beber. Vou repetir para você, porque tem um cálice preparado para você.
Tem um cálice que você vai ter que beber. Não adianta mais fugir, não adianta mais correr. Porque um cálice para você beber significa que existe uma transição. Significa que há uma mudança de fase. Significa que haverá despedidas. Significa que haverá um tempo de você se desprender para você poder crescer, para você poder ir, para você poder avançar, porque Deus tem um tempo para todas as coisas, e o tempo de Jesus tinha interrompido, o tempo de Jesus tinha vencido, mas a Bíblia diz que ele nunca parou de orar. Jesus, ele orou antes de subir na cruz, Jesus, ele orou na cruz, Jesus, ele orou quando ressuscitou, e a Bíblia diz que até hoje ele intercede por nós. É hora de você voltar com o seu coração. É hora de você voltar com a sua mente. Você está sendo quem você é. A culpa não é do seu irmão. A culpa não é do seu pai. A culpa não é da sua mãe. A culpa não é do seu cônjuge. A culpa não é do seu patrão. A culpa não é do diabo. Você apenas resolveu trilhar um caminho confortável. É confortável físico, mas no mundo espiritual está um caos, e você sabe disso. Porque todo dia o teu espírito anseia. Todo dia o teu espírito grita, dizendo: ei alma, ei corpo, preciso de Deus. Aí você não entende, dizendo que um dia você diz que quer. Um dia você faz até mais esforço do que o outro. Mas enquanto a alma estiver governando, enquanto o corpo estiver governando, enquanto a carne estiver governando, não haverá encontro com Jesus. Não haverá um encontro com Jesus te ressuscitando, te dando direção, trazendo uma torrente de poder para você cuidar. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele não mudou. Vamos embora, vamos ceiar. Quando você verbaliza quem você é de fato, quando você verbaliza, quando você entende o que está te segurando, você tira a matéria do subconsciente e traz para o consciente. Isso mostra as sombras que estão te segurando. Senhor, a minha dificuldade é esta. Materializou, agora você sabe o que você tem que fazer. E se você não sabe, logo ele te direcionará. Mas é necessário você tratar isso que está te segurando. É necessário você entender a espessura da corrente, para que você saiba qual tipo de arma, de ferramenta você usará para poder quebrar essa corrente que está te segurando. É necessário você fazer uma análise e entender de fato onde você está, de onde você saiu e aonde você quer chegar. Legal conhecer o pastor Diogo. Legal conhecer o presbítero Felipe, o presbítero Rafael. Mas não tem nada a ver com conhecer Jesus. Mesmo que você saiba o nome e o CPF de todos os membros dessa igreja, se você não conhecer Jesus, você não suportará o Getsemane. Pastor, diácono, presbítero, apóstolo, cantor, nenhum desses podem te apresentar Jesus. O único que pode te apresentar Jesus é uma cruz. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Talvez nessa noite você nem saiba onde está a sua cruz. Você nem sabe o que você fez dela. É como se fosse pego por várias fuligens, por vários ferrugens, por vários limbos, e você estivesse encrostado no reino espiritual, ao ponto de olhar para si e dizer: nada posso fazer.
Porque tem um barulho tão grande na sua mente. Eu estou aqui pregando e está o tempo todo algo desabilitando tudo que eu falo no seu coração, porque você quer sair daqui em paz. Você não quer trilhar o caminho do Getsemane. Você não quer subir e ver aquelas oliveiras. Você não quer subir e ver o barulho da prensa apertando a azeitona e fazendo um azeite novo. Mas eu te digo, não dá mais para fugir do Getsemane. Não dá mais para correr do Getsemane. Porque se você fugir do Getsemane, o que espera é um coliseu espiritual pronto para poder te matar. Nero, Tito, dentre outros imperadores que mataram vários cristãos, está pronto para poder aniquilar, está pronto para poder destruir. E o maior inimigo da igreja hoje não é o sistema político, filosófico ou financeiro. O maior problema da igreja hoje é que ela se encontra dormindo quando é para estar orando. Jesus conta com vocês, espera por vocês. Eu quero orar com vocês.